Yeziun tirou 2 pergaminhos de inscrição de seu anel interespacial. Especialistas costumam armazenar suas técnicas em padrões de inscrição, escrevendo-as em pergaminhos de inscrição. Então, quando em batalha, eles podem ativar o pergaminho de inscrição para liberar poderosas técnicas de batalha, muito mais rápido do que se fossem executar as próprias técnicas. Mas pergaminhos de inscrição são geralmente muito caros. Apenas um pergaminho de inscrição em branco custaria até centenas de moedas, um pergaminho de inscrição de nível bronze custaria milhares de moedas, e um pergaminho de inscrição nível prata teria um custo de mais de 10.000 moedas. Quanto a um pergaminho de nível ouro, o preço é simplesmente inimaginável. São coisas extremamente preciosas que as pessoas comuns não podem pagar. Esses 2 pergaminhos de inscrição são inscrições do vento nevado. Os dedos pálidos de Yeziun abriram lentamente os pergaminhos de inscrição nível bronze. Esses 2 pergaminhos de inscrição parecem ter algum erro quando foram desenhados, e assim os deixando incapazes de serem ativados. Não foi possível localizar a raiz do problema. O olhar de Nieli varreu esses 2 padrões de inscrição no pergaminho e encontrou o problema com os 2 padrões de inscrição. Ele passou tanto tempo em sua vida anterior dentro do livro do espírito demoníaco temporal, que o conhecimento de Nieli sobre os padrões de inscrição tinha atingido a perfeição, independentemente do atributo. Para ele, padrões de inscrição de todos os tipos eram simples de entender. Corrigir 2 rolamentos de inscrição nível bronze para ele não era nenhum desafio. Mesmo que os professores não pudessem dizer a raiz do problema com esses 2 padrões de inscrição nível bronze, com a família que tem, você não poderia perguntar para o seu pai? Perguntou Nieli, olhando para Yeziun. Dentro dos olhos cor de lavanda de Yeziun, apareceu um toque de tristeza. Nieli de repente compreendeu. Yeziun nunca teve uma mãe desde o nascimento, e com seu pai sendo o senhor da cidade, ficava ocupado durante o dia todo. Seu avô era um espiritualista demoníaco lendário, então ele tinha que levar seus homens para explorar as santas montanhas ancestrais, eliminando qualquer crise potencial para a Cidade da Glória. Então, naturalmente, ninguém poderia ajudar Yeziun. Pensando nisso, Nieli sentiu pena de Yeziun, dizendo: no futuro, se houver algum problema, você pode me encontrar aqui por volta deste horário. Terminando de dizer suas palavras, o olhar de Nieli caiu sobre os 2 pergaminhos de inscrição nível bronze, apontando para um dos 2 pergaminhos de inscrição nível bronze. Ele disse: esta inscrição nível bronze é a inscrição do vento gélido, afiado como facas. A estrutura de inscrição não tinha nenhum problema, mas este é um pergaminho defeituoso. Pergaminho defeituoso? Yeziun perguntou surpresa. Certo, a pessoa que fez este pergaminho defeituoso é um perito em fraudes. Se a visão não é afiada o suficiente, a pessoa pode ser levada a comprar este pergaminho e isso é compreensível. Nieli disse rindo: vento gélido, afiado como facas é uma inscrição desenhada usando o sangue de uma lagarta espiritual do vento nevado espiritual. O sangue de uma lagarta espiritual do vento nevado é geralmente da cor cinza prateado, não está cor vermelho prateado brilhante. Meu palpite é que isso está escrito com o sangue da larva da lagarta espiritual do vento nevado. A larva da lagarta espiritual do vento nevado não é forte o suficiente, e, portanto, fez com que esta inscrição vento gélido, afiado como facas fosse incapaz de ativar. Uma lagarta espiritual do vento nevado adulta tem o sangue de cor cinza prateado, enquanto a cor do seu sangue é vermelho prateado quando eles estão em sua fase larval, e Yeziun nunca pensou que o problema era realmente algo como isto. Ela pegou este pergaminho de inscrição que era incapaz de ativar e perguntou a vários professores da escola, e até ao vice-diretor, mas nenhum deles conseguiu encontrar o problema com eles, porque o pergaminho de inscrição de bronze estava correto. Este mistério estava escondido dentro de seu coração há muito tempo. Isso foi até hoje, quando este mistério foi finalmente resolvido. Então sua perspectiva estava errada, a inscrição não tinha problemas, assim ela querer encontrar um problema com a inscrição era naturalmente impossível. Este tipo de questão, Nieli poderia realmente dizer com apenas um olhar: quão profundo deve ser seu conhecimento para conseguir isso? O conhecimento desses professores e vice-diretor estava abaixo de Nieli? Uma profunda admiração surgiu dentro de Yeziun para com Nieli, como também gradualmente baixou sua guarda contra Nieli. Uma pessoa com um conhecimento tão vasto,
Presumivelmente seu caráter não seria muito ruim, não é? E quanto a essa inscrição nível bronze? E Ezion apontou para o outro pergaminho de inscrição nível bronze. Enquanto ela apontou para o pergaminho, ela olhou para ele novamente. Nieli era um pouco mais alto do que ela por um pouco, com um rosto cinzelado, sobrancelhas afiadas, e olhos brilhantes. Ele era muito bonito. No passado, a presença de Nieli na classe era muito baixa. Até hoje, quando Ezion começou a ter alguma compreensão sobre Nieli, seu coração começou a sentir profunda admiração por Nieli. Este padrão de inscrição é a inscrição do atributo vento nevado. É originalmente um padrão de inscrição de nível prata, mas o deixado pela Era das Trevas estava incompleto. Depois, as pessoas tentaram completá-lo e, no processo, fizeram com que caísse um nível, tornando-se um padrão de inscrição de nível bronze. Nieli disse. E Ezion tinha suas dúvidas, ela nunca pensou que ainda havia tal história por trás disso. Em qual livro foi gravado e como ela nunca o viu antes? Ela ouviu Nieli continuar seu discurso. Além de cair para o nível bronze, seus remendos causaram um problema com sua estrutura e, portanto, muitas vezes ele deve ter problemas ao ativar, fazendo com que seja inutilizável. Só precisa ser ajustado um pouco. Mudanças estruturais? Como você mudaria? Os olhos de Zion estavam cheios de dúvidas, mesmo que fosse seu avô, ele não ousava mexer com a estrutura de um padrão de inscrição porque os padrões de inscrição das eras antigas já estavam em uma forma perfeita. Embora seu avô seja um espiritualista demoníaco lendário e possa criar padrões da inscrição, é ainda muito difícil ajustar um padrão da inscrição. Você tem uma caneta? Nieli perguntou, olhando para Ezion. A mão direita de Ezion moveu-se, recuperando uma caneta de chifre de prata de seu anel interespacial feito dos chifres de uma ovelha de chifres. Quando Nieli tomou a caneta de prata da mão de Ezion, seu dedo tocou acidentalmente na palma de Ezion. Esse contato suave da pele fez seu coração vibrar. Imediatamente retirou a mão, levantando de repente a cabeça. Seus olhos alertas olhando para Nieli. Ela pensou que Nieli intencionalmente tentou tirar proveito da situação, mas ficou surpresa ao encontrar Nieli segurando a caneta de chifre de prata com olhar digno em seu rosto. Talvez ela pensasse demais, o contato mais cedo lhe fez sentir algo estranho. Nieli desenhou alguns traços simples no papel branco, e um padrão de inscrição mais completo do que apareceu no papel. A forma dos traços eram exatamente bem proporcionadas, como se fossem impressos. Nieli acabou desenhando padrões de inscrição tão complexos com apenas alguns traços aleatórios, tal habilidade assustadora a fez suspirar de espanto. Esta inscrição ajustada tornou-se ainda mais complexa e difícil de entender, mesmo Ezion não conseguia entender. Esta é a inscrição completa. Nieli disse olhando para Ezion, é um padrão de inscrição nível prata. O olhar de Ezion caiu sobre o padrão de inscrição, as sobrancelhas franzidas, isto foi ajustado acabou por ser 2 vezes mais complexo do que antes. Em seu nível atual ela não pôde verificar como era eficaz o padrão de inscrição, a menos que alguém fosse fazê-lo em um pergaminho. Ela não tinha visto esse tipo de padrão de inscrição antes. Este padrão de inscrição é feito com 36 padrões de fundação em sua estrutura. Nieli explicou. Esta é uma estrutura estável, a estrutura anterior não era estável. E Ezion deixou sair um cheio de dúvidas. Ela não perguntou mais nada, apenas mantendo o padrão de inscrição alterado por Nieli, preparando-se para levar a pessoas que pudessem passar isso para um pergaminho para testá-lo para ver se era como Nieli disse, um padrão de inscrição de nível prata. Ela então procurou orientação adicional sobre alguns problemas que ela teve com os padrões de inscrição vento nevado, bem como técnicas de cultivo. As respostas de Nieli foram calmas e suaves. Sob a tutoria de Nieli, Ezion aliviou suas dúvidas sobre Nieli, admirando-o ainda mais. Quanto tempo uma pessoa precisaria gastar para ter um conhecimento tão profundo como Nieli? Colega de classe Nieli, muito obrigado por suas respostas. Não se esqueça do nosso acordo sobre a reunião aqui amanhã, faça sol ou chuva. Antes de sair, Ezion sorriu graciosa como pérola, bonita e refinada. Esse sorriso brilhante fez com que Nieli ficasse um pouco distraído.
E Ezion deixou-o acenando com a mão. A visão tenra de suas costas enquanto saia a deixavam graciosa e atrativa. O humor de Nieli tornou-se de repente ainda mais alegre, e muito satisfeito com sua primeira conversa com Ezion. Justo quando Nieli estava se preparando para sair, uma mão surgiu ao seu lado, agarrando o colar de Nieli. Os olhos de Nieli pousaram na pessoa e sua expressão escureceu. Esta pessoa era Shen Yue. A mão direita de Shen Yue agarrou o colar de Nieli enquanto olhava fixamente para Nieli. O que a Ezion estava conversando com você? Tire suas mãos de mim, caso contrário não serei educado. Nieli respondeu friamente. Não será educado comigo? Nieli, você pensa muito de si mesmo, quem você acha que é? Pensando que você é tão grande só porque você sabe um padrão de inscrição? Você ainda está muito abaixo de nós. Fique longe de Ezion, caso contrário, eu vou te dar o que você merece. Shen Yue disse ferozmente. Duze, Li Piao, e o trio ao ver isso, imediatamente se apressaram. Neste momento, havia cerca de 6 ou 7 lacaios do lado de Shen Yue, olhando para Duze, Lu Piao e o trio, o espírito de luta de ambos os lados se acendeu. Os outros alunos da biblioteca, vendo isso, começaram a se distanciar, temendo que se envolvessem nisso. O que aconteceu? Ouvi dizer que Shen Yue e Nieli tiveram um conflito em relação à deusa Ezion, parece que vão lutar em breve. Quem é este Nieli? Para realmente ousar ofender Shen Yue, ele é um membro da família sagrada. Nieli é louco, ele não sabe o lugar dele. Shen Yue chegará em breve ao nível bronze de uma estrela. Como Nieli pode fazer qualquer coisa com ele? Na visão de Shen Yue, com sua força, lidar com Nieli é muito fácil. Ele só precisava usar 1/10 de sua força para ser capaz de suprimir Nieli. Nieli olhou para o arrogante Shen Yue com desprezo. Na sua opinião, Shen Yue é apenas um garoto, ele nunca pensou em Shen Yue como uma ameaça desde o início. Mesmo que toda a sua família sagrada apenas pudesse brincar comigo, quem você acha que é Shen Yue? Não importa se é força ou nível de força da alma, o atual Nieli é inferior em comparação com Shen Yue. Afinal de contas, Nieli só começou a praticar a técnica de cultivo do Deus Celestial há 2 dias. Mas na visão de Nieli, a capacidade de Shen Yue de usar sua força e força da alma não é diferente de um ser humano primitivo. Embora minha força física atual é de apenas 38 e minha força da alma é de 32, para forçar você a desmaiar, sou mais do que suficiente. Você acha que, confiando em ter a família sagrada como pano de fundo, você pode ser arrogante e despótico? Ter o reino da alma verde te torna um gênio? Você ainda está longe disso. Nieli, segurando o punho de Shen Yue, pressionou seu dedo médio na articulação do punho. Sua força passou de seu dedo médio para a articulação, abrindo lentamente a pegada de Shen Yue. Shen Yue ficou surpreso ao descobrir que quando Nieli segurou sua mão, seu braço inteiro ficou entorpecido. Dormente e fraco, não importa como ele tentasse usar sua força, sua mão não podia resistir a ser forçada a abrir. Em apenas um momento, a mão de Nieli era como uma braçadeira de aço, apertando a mão de Shen Yue, que sentiu uma terrível dor que fez com que o rosto de Shen Yue ficasse distorcido. Como Nieli fez isso? Minha força é obviamente mais forte do que a de Nieli, mas eu não consigo resistir? Na mente de Shen Yue, sua impressão de Nieli sempre foi a de alguém com uma classificação inferior, um talento inato do reino da alma pobre e um físico fraco. Enquanto em sua mente, ele era o gênio na classe, abençoado com o reino da alma verde, e tinha tomado todos os tipos de elixir desde uma idade jovem, fazendo com que seu físico seja mais forte do que seus pares. Mas, nesta curta batalha de força, ele é totalmente incapaz de vencer Nieli. Que tipo de magia demoníaca Nieli usou? Nieli desdenhou um pouco. Embora sua força neste momento não tenha sido aprimorada, a habilidade de Nieli de controlar sua força não é algo que Shen Yue possa igualar. Nieli penetrou no ponto de acupuntura de Shen Yue em seu pulso com o poder na ponta do dedo para causar dormência instantaneamente no braço de Shen Yue, o fazendo perder suas forças. Vendo como seu punho foi aberto por Nieli, o rosto de Shen Yue se torceu em uma expressão dolorosa.
Os lacaios de Shen Yui estavam todos estupefatos. O que aconteceu? O que aconteceu com o chefe Shen Yui? Eles olharam inexpressivamente para Shen Yui. Em sua opinião, Shen Yui era certamente mais do que suficiente para lidar com Nie Li, mas então, por que Shen Yui tinha uma expressão tão dolorosa em seu rosto? O que estava acontecendo? Du Ze, Lu Piao e o trio não ficaram muito surpresos. Vendo aquela cena, eles estavam muito calmos. Desde que praticaram as técnicas de cultivo que lhes foram dadas por Nie Li, seu cultivo avançou num piscar de olhos. Embora sua força da alma ainda tivesse que atingir 100, sua força já havia sofrido um grande aprimoramento. A técnica de cultivo que Nie Li praticou deve ser mais forte do que a deles. Eles não sabiam que ponto o cultivo de Nie Li tinha atingido, mas para suprimir Shen Yui era ainda mais do que suficiente. O que eles não sabiam era que a velocidade atual de cultivo de Nie Li era um pouco mais lenta do que a deles. Embora sua força ainda seja fraca, com o vasto e profundo conhecimento de sua vida anterior, mesmo se Nie Li fosse uma pessoa comum, sem cultivar, ele ainda era mais que suficiente para lidar com Shen Yui. Nie Li disse friamente, o nome de Ye-Zi-Un não é algo que você é digno de dizer. Se eu descobrir que você está seguindo Ye-Zi-Un novamente, na próxima vez que eu te ver eu vou acabar com você. Depois de seu renascimento, Nie Li não permitiria que alguém tivesse qualquer intenção ruim para Ye-Zi-Un. Esse tipo de vida e morte que eles tiveram, bem como o sentimento que eles compartilharam não era algo que Shen Yui, este lixo, poderia entender. Isso é impossível, como posso perder? Shen Yui não querendo aceitar o fato, nunca em sua imaginação que ele iria perder para Nie Li, sua expressão tornou-se sinistra, você forçou a minha mão. O reino da alma de Shen Yui começou a surgir, espirais da força da alma saíram do corpo de Shen Yui, bombardeando em direção a Nie Li. Embora ele não tivesse habilidades de combate de espiritualista demoníaco, Shen Yui já poderia usar sua força de alma para bombardear o reino de alma de Nie Li diretamente. A força da alma de Shen Yui já alcançou 78, e quanto à força de alma de Nie Li, há 2 dias ainda era 5, mas agora já tinha atingido mais de 30. A força de alma de Nie Li ainda era apenas metade se comparada à de Shen Yui. Não é bom, Nie Li começou a cultivar sua força de alma faz 2 dias. Sua força da alma não será capaz de lutar contra Shen Yui. A expressão facial de Du Ze mudou, mas ele ainda estava muito longe de Nie Li. Não só isso, havia ainda os lacaios de Shen Yui bloqueando o caminho. Esses 6 lacaios já estavam no nível bronze, então Du Ze e os outros não podiam se aproximar de Nie Li. Shen Yui girou seu reino de alma, sua força de alma correndo em direção de Nie Li. Shen Yui sentiu que a força da alma de Nie Li era muito fraca e pequena, com sua força atual, poderia facilmente esmagar Nie Li. Ah, uma força da alma tão fraca e pequena e ainda ousou ser arrogante na minha frente. Ridículo. Nie Li desdenhosamente zombou, ele desafiou vários mestres espiritualistas demoníacos com poderes sem igual e superespíritos demoníacos em sua vida anterior. Esses mestres espiritualistas demoníacos, além de ter espíritos demoníacos e forças da alma superpoderosos, seu controle sobre suas forças da alma também tinham sido em um nível assustador. Embora nesta vida, a força da alma de Nie Li ainda fosse fraca, Nie Li ainda tinha a experiência acumulada de seus inúmeros combates de quase morte de sua vida passada. Seu controle sobre a força da alma ainda estava presente, mesmo que a força da alma estando apenas em 30, mas mesmo que um espiritualista demoníaco de nível bronze fosse enfrentá-lo, eles não teriam uma única vantagem. O uso da força da alma de Shen Yui era simplesmente simplório e grosseiro, só sabendo bombardear o reino da alma de seu inimigo. Na visão de Nie Li, esse tipo de controle sobre a força da alma simplório não é diferente de bárbaros. A força da alma não deve ser usada dessa maneira. Na visão de Nie Li, há pontos fracos em todo Shen Yui. Se Nie Li desejasse, Shen Yui já seria um cadáver no chão num piscar de olhos. Nie Li não se incomodou em matar Shen Yui, porque para Nie Li, Shen Yui não poderia ameaçá-lo, nem mesmo um pouco. Um tigre trataria uma galinha como uma ameaça? Cômico que algumas pessoas não são autoconscientes de si mesmos. Shen Yui sentiu que sua própria força da alma era uma força irresistível.
Uma expressão de êxtase apareceu em seu rosto, imaginando a expressão de sofrimento de Nie Li. Quando a força da alma de Shen Yui estava prestes a bombardear o reino da alma de Nie Li, a força da alma de Nie Li se condensou em um conjunto de finas agulhas, atacando o reino da alma de Shen Yui. Um ponto de penetração. A força da alma de Shen Yui estava espalhada, enquanto a força da alma de Nie Li se condensava em agulhas finas. Embora Nie Li só usou uma pequena porção de força da alma, suas agulhas de força de alma bateram com força na força da alma de Shen Yui. Shen Yui de repente soltou um som estridente, semelhante a quando o porco está sendo abatido. Onde quer que as agulhas de força da alma de Nie Li atacavam, a força de alma de Shen Yui se furou e incapaz de parar o avanço das agulhas de Nie Li. As agulhas da força da alma de Nie Li bombardearam no reino da alma de Shen Yui. Com uma dor rasgando em seu reino de alma, o suor de Shen Yui começou a rolar por todo o lado, ofegante, como se ele visse algo horrível. Seu reino de alma sacudiu, e sua mente estava em choque. A visão de Shen Yui gradualmente ficou turva, e a figura de Nie Li na frente dele de repente tornou-se tão majestosa como uma montanha. Isso fez com que ele sentisse que não podia resistir. O olhar frio de Nie Li fez com que ele se sentisse um frio na coluna. O olhar de Nie Li era como uma espada liberada de sua bainha. Depois de experimentar inúmeras batalhas de vida e morte em sua vida anterior, e com inúmeros especialistas que morreram pela mão de Nie Li, a alma de Nie Li era penetrante. Com uma aura tão assustadora, não era estranho que uma criança como Shen Yui não pudesse resistir. Assustado demais, Shen Yui sentiu suas calças se aquecer, ele tinha estado tão assustado que ele urinou. O que aconteceu? O que realmente aconteceu? Os poucos lacaios de nível bronze de uma estrela de Shen Yui revelaram uma expressão intrigada. Eles claramente sentiram que a força da alma de Shen Yui é muito mais forte que a de Nie Li. Shen Yui tinha a vantagem óbvia, então como ele teria seu reino de alma derrotado? O que realmente aconteceu agora? As ações de Nie Li foram muito rápidas, deixando Shen Yui sem nenhuma chance de reagir. Tão assustado que você fez xixi. Você fede, apenas como o lixo que você é, realmente se atreveu a me ameaçar. Eu estou sem vontade de perder mais tempo com você, de agora em diante, fique longe de mim. Nie Li segurou Shen Yui com uma mão e com um empurrão, Nie Li o jogou para fora. Estrondo. Shen Yui foi jogado janela afora, aterrissando pesadamente no chão, levantando uma poeira grossa. Chefe! Chefe! Os lacaios de Shen Yui imediatamente saíram correndo, e rapidamente ajudaram Shen Yui. Eles viram que a calça de Shen Yui estava realmente molhada. Rápido, me levem para longe. Os olhos de Shen Yui estavam franzidos. Ele ainda sentia o medo extremo e o fluxo de calor em sua virilha. Os lacaios de Shen Yui imediatamente o levaram embora. Os poucos que conhecem Nie Li e Shen Yui ficaram estupefatos. Nie Li realmente levantou Shen Yui com uma mão e jogou-o para fora da janela. Isso era real? Na classe de lutadores aprendizes, o talento inato de Nie Li era completamente incapaz de competir contra Shen Yui. Todo mundo pensou que ele daria uma lição a Nie Li, mas não esperava que quem estava sendo ensinado não foi Nie Li, mas Shen Yui. Embora muitas pessoas não viram o processo da luta, Shen Yui foi derrotado, este era um fato indiscutível. Shen Yui estava realmente assustado até o ponto que ele se mijou. Obviamente, seu reino de alma foi penetrado, a força da alma de Nie Li já era mais forte do que a de Shen Yui. É dito que Nie Li teve uma aposta com a professora Shen Xiu. Se ele conseguiu chegar ao nível bronze de 1 estrela em 2 meses, a professora Shen Xiu automaticamente teria que se demitir. Então Nie Li tinha uma carta na manga. Nie Li só tem um reino de alma vermelho. Como ele se aprimorou tão rápido? Todos na biblioteca estavam falando sobre o assunto. Nie Li, Du Ze, Lu Piao, e o trio trocaram olhares. Du Ze e os outros tinham rostos vermelhos por sentirem extrema excitação e êxtase. Hoje, Shen Yui aprendeu uma lição, que era simplesmente muito gratificante. Até hoje, Shen Yui tinha sido muito arrogante, todos ansiavam vê-lo infeliz.
O incidente na biblioteca criou ondulações entre os alunos, mas no enorme Instituto Sagrada Orquídea, não teve um impacto muito grande e eventualmente logo se acalmou. Nieli e os outros continuaram a praticar diligentemente. No escritório de Shen Xiu. O que você disse? Você foi jogado para fora da biblioteca por Nieli? Shen Xiu colocou um rosto calmo, sua força já atingiu 63 e sua força da alma também atingiu 78. Poderia Nieli ser mais forte do que você? O medo se deteve quando Shen Yue pensou no que aconteceu antes. Esse tipo de arrepio assassino tinha deixado uma profunda sombra dentro de seu coração. Sempre que pensava nisso seria amedrontado por ele, aquilo sacudiu seu reino da alma. Levaria pelo menos um mês para ser capaz de se curar com o medo que faria sua velocidade de cultivo muito lenta. Tia, Nieli, esse cara sabe magia demoníaca. Sua força é claramente mais fraca do que a minha, mas quando ele agarrou minha mão, meu braço inteiro perdeu a força. Minha força da alma também é claramente muito mais forte que a dele, mas não tenho ideia do que aconteceu. Quando sua força da alma entrou em contato com a minha foi imediatamente derrotada. Shen Yue lembrou. Ele ainda estava perplexo sobre isso, e ainda não conseguia descobrir como ele perdeu para Nieli. O rosto de Shen Xiu se endureceu, sacudindo-se da raiva. Shen Yue ficou com medo ao ponto de mijar nas calças, isso era muito embaraçoso. Nieli, eu vou te pegar. O punho de Shen Yue fechou-se ao ponto de soltar alguns sons de estalo. Essa inimizade é absolutamente irreconciliável. Quanto é a sua força e força da alma? Shen Xiu franziu as sobrancelhas, ela naturalmente não esqueceu sua aposta com Nieli. Se Nieli conseguiu avançar para o nível de bronze de uma estrela em 2 meses, então ela precisará se demitir. Sua força é de apenas 30 no máximo e sua força da alma eu calculo que é no máximo de 10. O Shen Yue disse o que sentiu. Inútil, você ainda perdeu para ele? Shen Xiu repreendeu. Shen Yue abriu a boca tentando refutar, mas só pôde fechar a boca sem queixa. Ele nunca imaginou que perderia. A força da alma de Nieli era tão fraca, mas ele ainda era capaz de vencê-lo tão facilmente, e quebrar a força de sua alma. Talvez este pirralho se destaque no controle da força e da força da alma. Shen Xiu era alguém que tinha tido alguma experiência. Ela ponderou. Algumas pessoas, embora tenham força de alma fraca, têm um controle muito forte e são capazes de derrotar o forte com o fraco. Mas, ele querendo chegar a bronze de 1 estrela em 2 meses não será tão fácil. Shen Xiu murmurou. Shen Yue acenou com a cabeça. Nieli entrando em contato com Ye Ziun o fez sentir ameaçado. Ele queria que Nieli deixasse a escola e sumisse para longe. A noite lentamente chegou, a lua brilhava intensamente, cobrindo tudo com um véu. Campos de treino. Nieli andava para a área onde ele conheceu Xiao Ningguer. Vendo ao longe, sob o luar, lá em pé, em silêncio, estava Xiao Ningguer. Parecia que hoje ela passou um bom tempo para se vestir perfeitamente. Seu cabelo puro e preto caindo sobre suas costas, cravejado de fitas prata. Rosto branco delicado, sobrancelhas delgadas, elegante e refinada, sem o menor senso de realidade. Realmente podia ser comparada à beleza de Ye Ziun. Pensei que você não viria? Os olhos de Xiao Ningguer caíram sobre Nieli. Como pode dizer isso? Eu sou alguém que cumpro minhas promessas. Nieli sorriu fracamente dizendo, não importa o quão ocupado estou, primeiro eu tenho que tratar a doença em seu corpo. Obrigada. Xiao Ningguer sussurrou, baixando a cabeça. Seu coração se encheu de gratidão. Nieli baixou a cabeça olhando para Xiao Ningguer. A roupa de Xiao Ningguer parece ser mais atraente do que a habitual. Esse vestido de seda branca mostrando sua figura sedutora, de seu peito o vestido longo se estende até o joelho. Pernas esbeltas torneadas pela prática diligente e cheias de elasticidade podiam ser vistas. Deve estar um pouco melhor agora. Nieli segurou o pé de Xiao Ningguer. Seu tornozelo delicado, era tão bonito como cristal cintilante, suave e delicado. O hematoma que estava lá tinha ligeiramente aliviado. Sim, está, Xiao Ningguer assentiu com a cabeça.
Seu coração estava cheio de gratidão por Nieli. Depois de ser massageada por Nieli, essas poucas noites ela dormia especialmente bem, ao contrário de antes quando a dor a estava torturando. Embora ela já tenha sido massageada uma vez por Nieli, quando seus pés estavam sendo segurados por Nieli, seu rosto não poderia deixar de mostrar um pouco de timidez. Enquanto ajudava Xiao Ningguer, Nieli perguntou: tenho um favor para pedir, me pergunto se você pode me ajudar. Não importa o que é, contanto que possa ser feito. Os olhos de Xiao Ningguer se encheram de sinceridade. Eu tenho 10.000 moedas aqui, eu quero que você envie alguém para a loja de ervas e me ajude a comprar grama de bruma púrpura. Nieli disse. Grama de bruma púrpura? Xiao Ningguer estava confusa com isso e perguntou: para que você precisa de grama de bruma púrpura? Grama de bruma púrpura é um tipo de erva extremamente barata, geralmente usada apenas pela sua fumaça. Depois de secar a grama de bruma púrpura e depois queimá-la como lenha, a fumaça gerada por ela tinha um efeito repelente de insetos. Há um monte de grama de bruma púrpura e é muito barato. Uma moeda pode comprar um monte disso. Todos os anos, cada família em Cidade da Glória queima uma quantidade inimaginável disso. Além de usar a fumaça, grama de bruma púrpura não tem outro uso. Então, para o que Nieli precisa de uma quantidade tão grande de grama de bruma púrpura? Eu naturalmente tenho um uso para ela. Nieli disse: a razão pela qual ele queria deixar Xiao Ningguer ajudá-lo é porque se Xiao Ningguer fosse ser a responsável, não iria atrair muita atenção. Nieli atualmente atraiu muita atenção para si, por isso ele tem que ser discreto. Quanto grama de bruma púrpura você precisa? Quanto mais, melhor, eu quero toda a grama de bruma púrpura que está disponível no mercado. Nieli disse. Xiao Ningguer não entendeu como esta grande quantidade de grama de bruma púrpura poderia ser usada. Deixe esse assunto para mim. Vou ajudá-lo a pagar primeiro. 10.000 moedas não é um problema para mim. Embora a família de Xiao Ningguer estar ligeiramente em declínio, é ainda uma das famílias nobres. Xiao Ningguer, como um dos seus membros, ainda mais por ter talento extraordinário, não lhe faltava dinheiro. Ela geralmente não gastava nenhum dinheiro, então, tendo guardado todo o seu dinheiro, ela acumulou centenas de milhares de moedas. Nieli pensou por um momento e balançou a cabeça dizendo: tudo bem, você vai me ajudar a comprar primeiro, quanto mais, melhor. O que quer que você pague da minha parte, eu vou lhe devolver o dobro. Não há necessidade, essa quantia de dinheiro não é muita. Xiao Ningguer rapidamente acrescentou. Ela ficou encantada por poder ajudar Nieli, afinal a bondade de Nieli para ela era grande demais. Ela ainda não sabia como pagá-lo, um pouco de moedas não podia equilibrar sua gratidão. Após a massagem de sua perna terminar, o rosto de Xiao Ningguer corou. Mesmo que já fosse feito antes, massageando aquele ponto inábil ela ainda era muito tímida. Ela abaixou a cabeça e silenciosamente desabotoou os botões um por um. Hoje, Xiao Ningguer tinha uma fita de renda rosa em torno de seu peito, fazendo com que ela ficasse mais charmosa e atraente do que antes. Aquela área ligeiramente traumatizada e aquela pele delicada e branca era levemente discernível. O fascínio rosa, mais sexy do que antes, revelou uma ravina fraca. Nieli rapidamente desviou o olhar, concentrando-se em ajudar Xiao Ningguer a massagear seu hematoma. Você tomou o remédio quando você voltou? Nieli perguntou, enquanto a mão dele massageava suavemente sobre o hematoma, bem como a área circundante. O hematoma lentamente se desbotou e começa a se dispersar, enquanto de vez em quando ele sentia uma suavidade sedutora. O rosto de Xiao Ningguer ruborizado, charmoso e atraente. Pensando em Nieli ajudando-a a modificar sua técnica de cultivo mais cedo, ela colocou um olhar sério perguntando: Nieli, desde que minha técnica de cultivo foi modificada por você, minha força da alma ficou muito mais forte. Eu sinto que você é realmente um gênio, embora todos ainda não tenham notado seus talentos, mas quando chegar o dia e você revelar seu talento ao público, você vai definitivamente brilhar. Xiao Ningguer olhou para o rosto bonito de Nieli se tornando ligeiramente intoxicado por ele. No fundo de seu coração surgiu uma sensação de solidão e tristeza, porque quando chegasse o dia em que Nieli brilhar, ela não seria mais capaz de ficar ao seu lado.
Sob esta pressão, Xiao Ningguer tem praticado muito duro durante os últimos dias. Ouvindo as palavras de Xiao Ningguer, Nieli sorriu um pouco. Ele sabia que Xiao Ningguer está encorajando-o. Após seu renascimento, o coração de Nieli já era muito forte. Ele não tinha dúvidas de que um dia ele estaria no pico. Visando ser uma existência poderosa muito além da imaginação de Xiao Ningguer e dos outros. Mas, no entanto, Nieli era grato pela preocupação de Xiao Ningguer. Família Sagrada. Salão do Ancião dos Assuntos Gerais. O ancião dos assuntos gerais da família sagrada era, Shen Min, um espiritualista demoníaco de nível prata. Embora seu cultivo não seja muito forte, ele ainda tinha posição dentro da família sagrada porque ele era capaz de lidar com os assuntos da família sagrada. Depois de ouvir o relatório, ira apareceu no rosto de Shen Min. Um estudante da classe de lutadores aprendizes ousou desafiar minha família sagrada. Shen Min tinha um olhar brutal em seu rosto, a exposição de Nieli do padrão de inscrição causou má impressão deles em várias famílias. A fim de remover a sua má impressão, Shen Min usou um monte de meios para enviar pessoas para várias famílias para explicar. Esta questão afetou o interesse fundamental da família sagrada, mas a família sagrada não podia ir atrás de Nieli porque eles ouviram que certa figura poderosa se interessava por ele. Poucos dias depois, outra notícia veio: Nieli bateu em Shen Yui, um descendente direto da família sagrada. O jovem mestre Shen Yui não vai chegar em breve ao nível bronze de uma estrela? Como ele não poderia ser o adversário de Nieli? Perplexo, Shen Min olhou para o subordinado abaixo dele. Esse subordinado sentiu um frio dentro da expressão de Shen Min, que lhe deu arrepios na espinha. Antes de dizer, não tenho muita certeza disso, o mestre Shen Yui disse que sua força e força de alma são claramente acima das de Nieli, mas não se sabe ao certo que mágica demoníaca Nieli usou e derrotar jovem mestre Shen Yui. Ouvindo as palavras de seu subordinado, Shen Min franziu o senho. Que magia demoníaca! Ele definitivamente não é tão bom quanto o outro e encontrou alguma desculpa depois que ele perdeu, mas quão forte poderia ser um estudante da classe dos lutadores aprendizes? Provavelmente nem mesmo bronze 1 estrela. Ancião dos assuntos gerais, devemos relatar esse assunto ao mestre da casa? Não, este assunto não pode ser contado para o mestre da casa. O mestre da casa está tentando avançar para se tornar um espiritualista demoníaco lendário. Enquanto não for uma questão de vida ou morte da família, não há necessidade do mestre da casa saber. Na opinião de Shen Min, Nieli não poderia representar qualquer ameaça à família sagrada. Você descubra a que família pertence Nieli? Sim, ancião, já verificamos, ele é da família Marcas Celestiais. Família Marcas Celestiais? Ei, como poderia uma família aristocrata normal nos desafiar, uma grande família? Este pirralho ignorante provavelmente tropeçou através da origem do padrão de inscrição e não podia esperar para se mostrar com ele. Shen Min pensou, é impossível para a Sagrada Família colocar uma pequena família nobre em suas vistas. Se ele mandasse alguém para cuidar da família Marcas Celestiais, outras famílias certamente descobririam e naquela época a família sagrada seria definitivamente considerada como mesquinha. Deixe o mestre Shenfei tomar conta deste Nieli. Se alguns adolescentes tiverem conflitos e lutarem na escola, então seria razoável entender. Ao ouvir, o subordinado de Shen Min compreendeu imediatamente o significado por trás dele. Shenfei já é um espiritualista demoníaco de nível prata de uma estrela, sua força era mais que o suficiente para lidar com Nieli. O significado de Shen Min é deixar o jovem mestre Shenfei bater em Nieli na escola. Pensando de novo, Shen Min disse, a tempestade causada por este assunto ainda não se foi, espere por algum tempo, então diga a ele. Deixe a tempestade se acalmar um pouco, então deixe o jovem mestre Shenfei agir. Como o ancião dos assuntos gerais da família sagrada, ele deve lidar com perfeição, não pode deixar ninguém fofocar. Sim. Mansão do senhor da cidade. O quarto de Ezion era muito bem decorado e requintado. Na frente de uma mesa, a cabeça de Ezion estava inclinada para pesquisar algo. Parou ocasionalmente, franzindo as sobrancelhas, pensativa. Ela estava tentando encontrar o modelo desenhado por Nieli em livros antigos, mas não conseguiu encontrar nenhum.
Onde Nieli encontrou este padrão de inscrição? Em um momento, uma bela mulher com véu azul entrou. Senhorita, o que há de tão importante para você me chamar? A bela mulher casada revelou um sorriso humilde. Tia Xue, você é uma mestre de inscrições. Você sabe a origem deste padrão de inscrição? Ye Ziun ergueu a cabeça olhando para a bela mulher casada e perguntou. O olhar de Xue Yin caiu sobre o papel na frente de Ye Ziun. Seus olhos se encheram de espanto quando ela perguntou, senhorita, onde você conseguiu este padrão de inscrição? Como é que eu nunca vi isso antes? Até a tia Xue nunca viu este padrão de inscrição antes? Ye Ziun ficou chocada, Xue Yin era uma mestra de inscrição. Mesmo que ela nunca tenha visto isso antes, isso poderia ser desenhado aleatoriamente por Nieli? Parece o padrão de inscrição, mas ao mesmo tempo não é. Parece que é muito mais forte do que. Xue Yin fez um gesto de mão no padrão de inscrição, dizendo, vê estas linhas bem proporcionadas, não sei de que mestre é este trabalho, Xue Yin admite derrota. Será que a senhorita encontrou um mestre de inscrições? Nieli é um mestre de inscrições? Como isso poderia ser possível? Nieli não pode ser um mestre de inscrições na sua idade. Pensando em como Nieli tomou a caneta com facilidade e com alguns retoques, desenhou este padrão de inscrição, o coração de Ye Ziun tornou-se ainda mais confuso. Sob o luar brilhante, a floresta se enchia com sombras. Uma atmosfera romântica. Depois de ajudar Xiao Ninger massagear suas contusões, Nieli observou como Xiao Ninger lentamente colocava suas roupas. Ambos não falaram uma palavra. Xiao Ninger levantou a cabeça olhando para Nieli. Essa expressão séria e calma em seu rosto, sentindo o calor de sua área machucada, Xiao Ninger estava cheia de gratidão. Se não fosse por Nieli, ela não saberia quanto tempo ela estaria lutando com a dor. Foi Nieli que a resgatou do poço sem fundo. Nieli se sentiu um pouco estranho sendo observado por Xiao Ninger. Afinal, alguns lugares que não deveriam ter sido tocados já haviam sido tocados, e eles se sentiam bem. Nieli, você ofendeu a família sagrada, você deve ter cuidado. Xiao Ninger sabe que a família sagrada é desprezível e sem vergonha. O ano em que sua família dragão alado declinou foi devido a eles caírem na armadilha da família sagrada, fazendo com que mais de 80% dos bens da família entrassem no controle da família sagrada, deixando-lhes apenas a opção de se unirem à família sagrada. Até agora a família dragão alado ainda tinha que se recuperar disso, tornando-se a última de toda a família nobre e logo cairia para uma família aristocrata. Estou bem consciente. A família sagrada é uma família que só busca a fama, então eles não podem ir atrás de mim. Acho que eles vão precisar esperar por alguns meses até que tudo se acalme antes que eles possam vir atrás de mim. Nieli disse, rindo levemente. Depois desses poucos meses, ele já terá uma contramedida. Vendo que os olhos de Nieli estavam cheios de autoconfiança, Xiao Ninger tinha a sensação de que não importa quais os problemas que estão na frente de Nieli, para ele, essas coisas não são problemas. Seu coração estava cheio de admiração por Nieli. Pegue um pedaço de cristal de alma não utilizado depois que você voltar, eu vou te ajudar a testar seu talento inato. Nieli disse para Xiao Ninger. Com o aprofundamento de sua compreensão mútua, Nieli sentia que Xiao Ninger era uma boa menina. Quem sabe um dia ela pode até se tornar uma poderosa ajudante. Nieli decidiu ensinar-lhe uma poderosa técnica de cultivo. Um cristal de alma não utilizado? Para quê? Xiao Ninger perguntou enquanto tirava um pedaço de cristal de alma de seu anel interespacial, eu tenho 3 pedaços aqui. Então você tem isso com você, isso é ótimo. Nieli riu, pegando um pedaço entre os 3, injete sua força de alma nele e deixe-me ver. Ok. Xiao Ninger assentiu com a cabeça e injetou sua força de alma no cristal, o cristal liberou uma luz deslumbrante. Dentro da luz, lentamente formando uma forma de dragão alado, voando. Nieli olhou para Xiao Ninger surpreendentemente o força de alma de 83, atributo vento do relâmpago, forma de alma dragão alado. Não admira Xiao Ninger ter treinado tão rápido na vida anterior. Embora ela estivesse acamada há 2 anos, seu cultivo ainda aumentava rapidamente.
Na verdade, ela tinha uma forma de alma de dragão alado, um talento sem igual dentro de 10.000 pessoas. Tendo esse tipo de forma de alma, não importa qual técnica de cultivo fosse praticada, o cultivo aumentaria muito rapidamente. Se ela fosse praticar a técnica de cultivo do atributo do vento do relâmpago, então será ainda mais incrível. Atributo vento do relâmpago, forma de alma dragão alado. O que é isso? Xiao Ningguer sem conseguir entender o que Nieli acaba de dizer. A dúvida encheu suas lindas pupilas. Significa que você é adequada para treinar técnicas de cultivo do atributo de vento do relâmpago. Nieli pensou por um tempo e disse: eu tenho uma técnica de cultivo aqui comigo, eu a darei a você. Esta técnica de cultivo foi encontrada por Nieli em uma cidade antiga perdida. Era a mais adequada para as pessoas com a forma de alma dragão alado para a prática. Uma vez que ela começar a praticá-lo, seu cultivo irá avançar aos pulos, muito mais rápido do que Nieli e os outros. Forma de alma dragão alado, este talento é tão excelente que até mesmo Nieli sentiu ciúmes. Esta técnica de cultivo é muito mais forte do que aquela que você está praticando, disse Nieli ao transmitir o canto da técnica de cultivo para Xiao Ningguer. Xiao Ningguer memorizou a técnica de cultivo, e depois de cantar, o poder que ela sentia era realmente um método de cultivo de atributo do vento do relâmpago e era simplesmente muito forte e incomparável. Todas essas técnicas de cultivo que ela tinha visto antes são todos lixo perante esta técnica de cultivo. Esta técnica de cultivo é chamada de técnica de cultivo dragão de relâmpagos. Nieli riu, é a técnica de cultivo mais adequada para você. Obrigado. Xiao Ningguer ergueu a cabeça, agradecida, olhando para Nieli. Ela nem sequer sabe como retribuir a bondade de Nieli. Primeiro ele a libertou da dor e do sofrimento, então ele lhe deu uma técnica de cultivo tão poderosa. Mordiscando seus lábios enquanto sua pele começava a aquecer, eu não sei como pagar você. Mas não importa o que você queira que eu faça, eu estarei disposta. Ouvindo as palavras gentis de Xiao Ningguer fez o coração de Nieli se agitar olhando para a encantadora Xiao Ningguer, ele sorriu amargamente e disse, somos amigos, é natural para nós ajudar uns aos outros. Quando eu tiver problemas no futuro, você também vai me ajudar, certo? Xiao Ningguer assentiu, brevemente decepção brilhou através de seus olhos bonitos. Se Nieli lhe pedisse para se tornar sua namorada neste momento, ela certamente concordaria sem hesitação. Ambos praticaram por algumas horas. Xiao Ningguer praticou a técnica do dragão relâmpago por algum tempo. O aumento de seu cultivo era inimaginável. As pessoas com forma de alma dragão alado já eram talentos incomparáveis que apareceram uma vez em dezenas de milhares, combinando com a prática de técnicas de cultivo superiores adequadas para o seu físico, sua velocidade de cultivo simplesmente avançaria de forma explosiva. Embora a técnica do Deus Celestial seja muito mais forte do que a técnica do dragão de relâmpagos no final, durante as primeiras fases da prática, a velocidade de cultivo aumentada por praticar a técnica do dragão de relâmpagos é muito mais rápida do que a de praticar da técnica do Deus Celestial. Quando o amanhecer chega, o corpo de Xiao Ningguer emitiu a luz ciana fraca. A velocidade de cultivo da técnica do dragão de relâmpagos é muito assustadora. Em pouco tempo, ela realmente tocou a borda do nível bronze de uma estrela. Nieli não pôde deixar de suspirar em tristeza, ele, Duze, Lu Piao, e o trio são muito mais medíocres em comparação com ela. Quando Xiao Ningguer abriu os olhos, Nieli já tinha ido embora. Os olhos de Xiao Ningguer tinham um toque de decepção. Desde que era jovem, ela raramente se associava com meninos. Nieli era o único garoto que fez com que ela o visse sob uma nova luz. Pensando em Nieli, o coração de Xiao Ningguer sentiu calor. Se ela nunca tivesse conhecido Nieli, quão escura teria sido sua vida? Sem ele, como poderia ser assim, cheia de esperanças? Ela já havia decidido. Não importa se Nieli goste dela ou não, ela estará sempre ao lado de Nieli, até o dia em que Nieli perceber sua existência. Se neste momento, aqueles meninos que sonhavam com Ningguer soubessem de sua decisão, o quão decepcionados eles ficariam. Força de alma 92, eu vou chegar em breve ao nível bronze de uma estrela.
Xiao Ningguer estava coberta de suor, a viscosidade causava um pouco de desconforto, mas sua pele parecia ter se tornado ainda mais suave e cristalina. Depois de dar uma olhada na direção em que Nie Li partiu, Xiao Ningguer arrumou suas coisas e caminhou para a saída do campo de treinamento. Depois do amanhecer. Cada loja de ervas na Cidade da Glória tinha pessoas misteriosas, vestidas como se fossem criados de uma família poderosa, comprando freneticamente a grama de bruma púrpura nas lojas. Com o volume que eles estavam comprando a grama de bruma púrpura nas lojas e seus estoques voltando por vários anos todos tinham sido limpos. Por que eles estão comprando tanta grama de bruma púrpura? Eu acho que conheço esses caras, são os servos da senhorita Ningguer da família do Dragão Alado. Por que a senhorita Xiao Ningguer precisaria de tanta grama de bruma púrpura? Realmente, eu não consigo entender. Grama de bruma púrpura, além de usar a sua fumaça como repelente de insetos, não havia outro uso para ela. Com base no tamanho da casa da família Dragão Alado, 10 libras de grama de bruma púrpura seria mais do que suficiente, mas este servo levou centenas de milhares de libras de grama de bruma púrpura. Esta quantidade deixou as pessoas estupefatas. Toda a grama de bruma púrpura foi adquirida pelos criados enviados por Xiao Ningguer. Algumas lojas mesmo colheram grama de bruma púrpura em seu jardim de ervas, a fim de vender tudo. Provavelmente pelos próximos 3 anos, Cidade da Glória terá uma escassez de grama de bruma púrpura. Mas ninguém se preocupa se grama de bruma púrpura está disponível ou não. Quando Nie Li recebeu o anel interespacial cheio de grama de bruma púrpura, ele ficou simplesmente estupefato. Várias centenas de milhares de quilos de grama de bruma púrpura, ele temia que tivesse totalizado várias centenas de milhares de moedas. Essa grande quantidade de dinheiro não era uma pequena soma. Mas Xiao Ningguer não se importava com isso. Se Nie Li estava feliz, ela está disposta a fazer qualquer coisa. Além disso, eram apenas várias centenas de milhares de moedas. No valor, mesmo várias centenas de milhares de moedas não teriam nem mesmo o valor de 1% da técnica do dragão de relâmpagos. Sabendo que o cultivo de Xiao Ningguer avançou absurdamente, alcançando mais de 90 em apenas alguns dias e logo atingindo o nível bronze de 1 estrela, toda a família Dragão Alado aumentou sua animação. Eles deram a Xiao Ningguer centenas de milhares de moedas e uma variedade de materiais de treinamento valioso. Desse modo Xiao Ningguer não estava com falta de dinheiro. Embora em declínio, um camelo magro é melhor do que um cavalo. As finanças da família Dragão Alado ainda são bastante surpreendentes, e eles não são nem um pouco mesquinho quando se trata de formação da geração mais jovem. Com tanta grama de bruma púrpura, Nie Li estava muito satisfeito. Embora ele não tivesse nenhuma maneira de devolver o dinheiro para Xiao Ningguer agora, não deve levar muito tempo antes que ele possa reembolsá-la. Du Zhou Lu Piao ficaram muito confusos. Eles não podiam entender o que Nie Li pretendia fazer com tanta grama de bruma púrpura. Nie Li encontrou um assento na biblioteca e começou a escrever. Naquela tarde, muita gente estava entrando e saindo da biblioteca. Du Zhou Lu Piao estavam lendo alguns livros relacionados a padrões de inscrição e habilidades de combate sob a orientação de Nie Li. Querendo cultivar a um nível elevado, primeiro precisaria se transformar em um mestre inteligente. Depois de praticar suas técnicas de cultivo, seu cérebro sofreu certo nível de desenvolvimento. Eles não iriam esquecer o conhecimento geral e sua capacidade de aprendizagem também se tornou muito rápida. À distância de Nie Li e os outros, um grupo de alunos reunidos, extremamente animados. Esta peça de armadura na minha mão é chamada armadura negra flamejante. E tem uma classificação bronze, a menos que tenham 100.000 moedas, eles não seriam capazes de obtê-la. Um estudante mostrando orgulhosamente sua armadura vermelha. Com sua configuração alta vestindo aquela armadura, ele tinha alguma aura marcial em torno dele. Ele era Shenlin Jian, pertencente a uma das principais famílias. Ele é um dos descendentes diretos da família divina, com 15 anos de idade e já no nível bronze de 5 estrelas, atingindo em breve o nível prata de 1 estrela. Entre as grandes famílias, a família divina é a mais rica. Shenlin Jian é bastante prestigiado entre os alunos, com um bando de irmãos. Vestindo esta armadura negra flamejante, eu sou invencível entre os bronzes. Armadura legal. Ao vê-lo,
várias garotas ao lado revelaram expressão invejosa. Entre elas muito poucas delas lançou um olhar de flerte para Shen Lingjie de vez em quando. Eu dou-lhe isto. Shen Lingjie acenou com a mão, jogando aquela armadura escura flamejante para um de seus homens. A armadura de batalha que valia 100.000 moedas de espírito demoníaco, doado assim? Todos estavam um pouco pasmos. Era apenas 100.000 moedas, não era muito para Shen Lingjie. Rindo levemente, ele disse, dá 6 gramas negras sagradas de 5 anos de idade aqui. Elas foram tiradas de minha casa, contanto que você me siga e trabalhe duro, não haverá nenhuma falta de benefícios para você. A grama negra sagrada da família divina. Ela tem o efeito de fortalecer a força de uma alma com base na idade da grama, quanto mais velha ela é, mais forte se torna. Uma única grama negra sagrada de 5 anos vale 50.000 moedas, uma grama negra sagrada de 10 anos ou 20 anos, elas seriam 10 vezes ou até mais caro. Vamos ouvir o jovem mestre Shen. Sim, vamos ouvi-lo. Shen Lingjie olhou ao redor e contou a quantidade de pessoas presentes dizendo, um total de 20 pessoas, mas ainda precisamos encontrar um pouco mais. Recentemente, encontrou-se uma ruína. Muito provavelmente deixado para trás durante a Era das Trevas, um grande número de pessoas foram lá para explorar. Portanto, Shen Lingjie agora estava encontrando mais pessoas para explorar juntos. Duze, Lu Piao, e os outros olharam para a multidão distante. Se tivéssemos a grama negra sagrada, Duze certamente teria um grande sucesso no nível de bronze de uma estrela, Lu Piao murmurou, mas coisas como a grama negra sagrada não eram algo que alguém como eles podiam pagar. Se tivessem o dinheiro, seriam capazes de comprar grande quantidade de preciosas ervas e elixires para ajudar na sua formação. O que Nieli se importava não era dinheiro, mas era outra coisa. Em sua vida anterior, um monte de especialistas foram explorar as antigas ruínas fora da Cidade da Glória, mas não conseguiram encontrar nada. Quem teria pensado que Shen Lingjie e seu grupo encontraram uma passagem secreta e, finalmente, encontrariam uma grande quantidade de tesouros? Nieli ouviu todo o detalhe do que aconteceu na exploração, como Ye Ziyun também participou neste evento. Shen Yui também encontrou uma lâmpada espiritual da exploração que foi leiloada por 1.000.000 de moedas. Não valeria a pena a atenção de Nieli se fosse apenas 1.000.000 de moedas, mas Nieli sabia o uso daquela lâmpada espiritual. Se ele obtivesse aquela lâmpada espiritual, seria de grande ajuda para seu futuro. Aquela lâmpada espiritual, ele precisa ter. Nieli se levantou e caminhou em direção a Shen Lingjie. Eu gostaria de me juntar à sua equipe, me pergunto se o mestre Shen está disposto? Quando Nieli olhou para Shen Lingjie, um sinal de lembranças flutuou em sua cabeça. Shen Lingjie foi muito destacado entre os outros membros da nobreza, ele estava a um passo de se tornar um espiritualista demoníaco de nível ouro negro na vida anterior. Ele não podia ser considerado bom ou mal com Nieli, não o conhecia muito bem, mas na batalha final da Cidade da Glória, uma vez Shen Lingjie sabia que a Sagrada Família tinha fugido da batalha permitindo que o portão ocidental fosse quebrado, ele, em um ataque de raiva, decapitou 6 membros da Sagrada Família. Ele pode ser considerado como alguém que conhece bem seus rancores. Shen Lingjie levantou a cabeça, olhando para Nieli por um tempo e não respondeu, quem é você? Você sabe o que vamos fazer? As pessoas ao lado de Shen Lingjie olharam para Nieli, mostrando um pouco de zombaria. Pirralho, você alcançou o nível de bronze? Se você não tiver, então não venha aqui para se juntar à diversão. Nieli virou-se de frente para aqueles que o ridicularizavam, dizendo, claro que sei o que vocês estão pretendendo fazer. Vocês estão se preparando para explorar as ruínas da antiga cidade Orquídea, certo? Shen Lingjie mostrou um sinal de surpresa em seu rosto. Como esse cara sabia que íamos explorar as ruínas da antiga cidade Orquídea? Este assunto sempre foi feito em segredo sem dizer a ninguém. Se nossas famílias soubessem desse assunto, então certamente seremos impedidos de ir. Quem é você? Shen Lingjie estreitou ligeiramente os olhos, dentro deles piscou uma pitada de luz perigosa. Nieli. Nieli. Shen Lingjie de repente se lembrou, recentemente Nieli tem sido famoso.
Dizia-se que ele mesmo danificou a reputação da família sagrada sobre uma questão de fraude de padrão de inscrição, mesmo Shen Lingjian sentiu vergonha deles. Eles dizem que você leu todos os tipos de livros antigos? Certamente, eu li qualquer coisa que possa ser encontrada na biblioteca. Nieli ligeiramente acenou com a cabeça, revelando um forte senso de autoconfiança. Ah, tão grande tom! Você ainda não foi submetido à puberdade, mas se atreve a dizer que leu todos os livros antigos na biblioteca. Como é ridículo! Mesmo se você tivesse lido desde que você estava no ventre, você não poderia ter lido tantos livros. Algumas pessoas ao lado zombaram. Nieli, essa pessoa é de fato interessante. Shen Lingjian não duvidou das palavras de Nieli, tocando suavemente o dedo na mesa enquanto ele dizia: já que você leu tantos livros, você sabe de que era as ruínas da antiga cidade Orquídea pertencem? De acordo com as pistas presentes encontradas, os edifícios das ruínas da antiga cidade Orquídea são redondos, porém toda a cidade é quadrada, e com tal construção há apenas duas eras compatíveis. Um delas seria a Era do Vento Nevado e o outro seria a Era do Império Sagrado. No entanto, tendo em conta murais, ouvi dizer que algumas pessoas encontraram um grande mural de lótus. Os murais de lótus eram populares no período posterior do Império Sagrado, então eu posso ter certeza de que as ruínas da antiga cidade das Orquídeas pertencem à era entre o período posterior do Império Sagrado ao período da Era das Trevas. O tom de Nieli não era lento nem rápido como a análise da origem das ruínas da antiga cidade das Orquídeas. Ao ouvir o discurso de Nieli, os subordinados de Shen Lingjian ficaram com cara de bobo, eles não entenderam nem metade do discurso de Nieli. Muito bom! Shen Lingjian de repente se levantou. Ele nunca pensou que Nieli poderia facilmente determinar a origem das ruínas da antiga cidade Orquídea. Embora o conhecimento possa parecer simples, mas alguns dos historiadores da Cidade da Glória poderiam nem mesmo ser capazes de ter tais investigações em profundidade. Ele olhou para Nieli, revelando admiração através de seus olhos. Siga-me de agora em diante, eu vou lhe fornecer materiais de treinamento e aprendizagem. O que me diz sobre isso? Os subordinados de Shen Lingjian ficaram um pouco surpresos, não esperavam que Shen Lingjian valorizasse Nieli assim. Tornando-se subordinado de Shen Lingjian? Nieli riu levemente, dizendo: desta vez é cooperação, cada um leva o que ele precisa. Acredito que ninguém entende a estrutura das ruínas da antiga cidade Orquídea melhor do que eu. Se houver um tesouro, eu escolherei primeiro um item, os outros serão seus. Se isso não for possível, terei que ir sozinho. Escolher o primeiro item, quem você acha que é? Ainda não entrou no nível bronze e ousou falar com o nosso jovem mestre Shen? Shen Lingjian olhou para Nieli. Seu corpo emitiu um forte senso de autoconfiança, fazendo com que ele estivesse perplexo em seu coração. Nieli nem sequer alcançou o nível de bronze, de onde conseguiu sua confiança? Eu garanto que não haveria definitivamente uma colheita se você me levar junto. Nieli disse orgulhosamente. Ele claramente sabia da localização do tesouro nas ruínas da antiga cidade das Orquídeas, que é precisamente por isso que ele está tão confiante. Shen Lingjian tinha um pedaço do mapa das ruínas da cidade antiga da Orquídea, no entanto, estava incompleto. Ele ficou em silêncio por um momento. Poderia ser que Nieli tinha um mapa de tesouro mais completo nas mãos dele? Tudo bem, temos um acordo. Eu vou repetir, se você me seguisse, não haveria nenhuma falta de benefícios. Se você não estiver disposto, eu ainda acredito que haverá chances de cooperar no futuro. Shen Lingjian orgulhosamente riu. Os subordinados de Shen Lingjian ficaram surpresos. Ele realmente concordou com isso? Espero que possamos cooperar sem nenhum problema. Nieli calmamente disse. Em seguida, se virou e saiu. 3 dias a partir de agora, às 6 horas da manhã, vamos nos encontrar aqui. Shen Lingjian olhou para as costas de Nieli, que está atualmente de pé, e revelou um sorriso pouco brincalhão em seu rosto. Nieli, esse cara, é bastante interessante. Explorando ruínas antigas da cidade de Orquídeas? Parece que ainda há alguns preparativos que precisam ser feitos. Nieli murmurou. Ele precisaria se preparar como se estivesse sozinho, porque ir até ruínas da antiga cidade das Orquídeas sem chegar ao nível de bronze ainda era muito perigoso.
O tempo passou e a tarde chegou. Associação de Alquimistas da Cidade da Glória. A diretora da Associação de Alquimistas era uma mulher chamada Yang Xin. Embora ela tenha apenas 25 anos, ela teve sucesso em uma idade jovem. Yang Xin era apenas uma espiritualista demoníaca de nível ouro, e, embora não pudesse ser considerada excelente, suas realizações já superaram a de alguns dos caras mais velhos da Associação de Alquimistas. Como ela era muito bonita, quando ela começou como diretora da Associação de Alquimistas, as pessoas na Associação de Alquimistas em sua maioria pensaram que ela usou sua aparência para obter essa posição, mas como Yang Xin lentamente revelou seu talento, aqueles que fofocavam sobre ela calaram a boca rapidamente. Como de costume, Yang Xin estava coletando todas as cartas na caixa de correio da Associação de Alquimistas. Vários alquimistas iriam escrever as suas experiências que tinham quando refinavam uma medicina em uma carta e, em seguida, a Associação de Alquimistas iria organizar as cartas contendo as experiências destes alquimistas em um livro que iria distribuir a cada alquimista. Com 90% dos antigos livros de alquimia sendo perdidos, embora um alquimista sendo muito importante, devido aos efeitos limitados dos elixires, alquimista tornou-se uma ocupação embaraçosa na Cidade da Glória. Yang Xin abriu uma carta após a outra. Algumas das cartas eram cartas de amor confessando seu amor por ela, mas essas foram jogadas de lado por ela sem hesitação, e logo, uma das cartas chamou a atenção de Yang Xin. Sobre a aplicação da grama de bruma púrpura na alquimia? Yang Xin franziu ligeiramente o senho, a dúvida mostrando em seu rosto branco delicado. Que outros efeitos existem para a grama de bruma púrpura, exceto queimá-la para repelir insetos? Yang Xin continuou lendo a carta que descrevia os usos da grama de bruma púrpura. Ao refinar pílulas de fortalecimento de alma e pílulas melhoramento espiritual, adicionando um pouco grama de bruma púrpura que poderia aumentar o efeito da pílula em 30%. Ao combinar grama de bruma púrpura e 5 outras ervas ao tomar um banho de ervas com eles, pode-se nutrir a força da alma e assim por diante. Mais de 60 usos de grama de bruma púrpura foram listados. Dentro desses 60 usos, quase metade deles eram extremamente valiosos. Se todos eles forem provados, em seguida, o preço da grama de bruma púrpura iria disparar várias dezenas de vezes. Yang Xin friamente zombou tentando emprestar minha mão para aumentar o preço de grama de bruma púrpura? Você vai pelo menos ter que vir acima com algo mais realista. Esta pessoa é definitivamente um mentiroso. Yang Xin jogou a carta de lado como ela não podia acreditar que uma grama de bruma púrpura comum teria tanto efeito. Olhando para as outras cartas, Yang Xin teve alguma hesitação. Se a grama de bruma púrpura fosse ter tantos usos, então isso afetaria muito o desenvolvimento de alquimistas incontáveis. Esqueça, vou tentar. Traga-me alguma grama de bruma púrpura. Yang Xin gritou. Há muito pouco armazenado nos estoques de ervas na Associação de Alquimistas, então alguém deve ser capaz de encontrar alguma grama de bruma púrpura para ela. Logo, alguém trouxe algumas gramas de bruma púrpura. Diretora Yang, o nosso armazenamento de grama de bruma púrpura não é muito, temos apenas 3 quilos dela. Yang Xin franziu ligeiramente o senho. Recentemente, houve uma grande aquisição de grama de bruma púrpura por alguém. Como ela era diretora da Associação de Alquimistas, como ela não saberia? Tudo bem, estou sabendo. Yang Xin balançou a cabeça, começou a usar grama de bruma púrpura para refinar a pílula de fortalecimento de alma e a pílula de melhoramento espiritual. Pílula de fortalecimento de alma e pílula de melhoramento espiritual foram transmitidas na Cidade da Glória há centenas de anos. Ninguém se atreveu a alterar as suas fórmulas, depois de todas as matérias-primas necessárias para estes 2 comprimidos eram muito caros. Falhar uma vez faria com que o alquimista sentisse mágoa por causa disso, então quem ainda ousaria adicionar casualmente outros materiais?